dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de casos criminais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Richard Ramirez. Muito obrigada, Márcia Viana, por ter sugerido essa história. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. Muitos dizem que a infância do Richard é a receita perfeita para um assassino em série. Vamos aprender então o que não fazer com a história dele. Tem todo tipo de gatilho nessa história, pessoal. Eu nem sei o que mencionar aqui. Tem abuso sexual, violência doméstica, morte de crianças, guerra, drogas, tem de tudo. É só, vamos com calma, sabe? Vai ficar bem longo, você já deve ter visto ali que ficou enorme. Então, Richard Ramirez nasceu no dia 26 de fevereiro de 1960 em El Paso, no Texas, nos Estados Unidos. O apelido dele era Richie e ele era o mais novo de 5 filhos. Tanto ele quanto seus irmãos tinham algum problema médico e os pais tinham muitas dificuldades financeiras, não só para sobreviver no geral, mas para ter que lidar com todos os problemas médicos de todas as crianças. A mãe dele trabalhava em uma fábrica e o pai dele trabalhava na estação de trem. Aos 2 anos de idade, uma cômoda caiu em cima do Richard e ele teve que levar pontos na cabeça. Aos 5 anos de idade, ele foi atingido na cabeça por um balanço. E esses 2 ferimentos juntos contribuíram para que ele desenvolvesse um problema de epilepsia e os ataques ocorriam regularmente e foram diminuindo conforme ele foi crescendo, mas muitas pessoas acreditam que isso pode ter mudado também a maneira como o cérebro dele se desenvolveu, já que ele levou 2 pancadas bem fortes na cabeça quando ele era bem novinho. Seu pai, Julian, era extremamente abusivo, tanto com a esposa quanto com os filhos. Os irmãos do Richard também batiam uns nos outros e a violência era gigante naquela família. O Richard passou a infância toda levando surras e eventualmente ele aprendeu que quanto menos ele ficasse em casa melhor, porque ele sabia que estando em casa ele ia apanhar. Então, muitas vezes ele ia dormir sozinho no cemitério perto de casa. Quando voltava, às vezes as pessoas nem percebiam que ele tinha ido embora. Quando ele tinha 12 anos de idade, o primo dele, Mike, voltou do exército para passar um tempo com a família. Todos o tratavam com enorme respeito, já que ele era um soldado, ele vinha com o exército como se ele fosse um herói. Mas o Mike, ele carregava um trauma enorme e ele resolveu documentar todas as mortes que ele causou na guerra. Bom, mas ele voltou pra casa, tava morando ali perto da família e o Richard e o Mike se tornaram melhores amigos. Infelizmente, o Mike ensinou pra ele tudo o que sabia sobre violência, sobre estupro e sobre morte. Ensinou pra ele, como fazer, quais os melhores métodos de matar pessoas. Ele tinha uma caixa de sapatos, como eu mencionei, com fotografias Polaroid de vários corpos, inclusive mulheres que ele abusou e matou. Então, Richard, 12 aninhos ali, ouvindo e vendo como seu primo estava orgulhoso de ter machucado tantas pessoas, então ele simplesmente aprendeu que aquilo era uma coisa boa. Não só isso, um dos irmãos do Richard, na mesma época mais ou menos, aprendeu a arrombar portas e ensinou para os irmãos como fazer isso. Aos poucos, o Richard também começou a usar drogas, maconha, LSD e até cocaína. Em 1973, Mike assassinou a esposa na frente dos filhos e na frente do Richard. Mike foi preso, porém foi considerado inocente por motivos de insanidade. Ele foi colocado em uma instituição e liberado em 1977, quando Richard tinha 17 anos, e a amizade dele simplesmente continuou da mesma maneira que era antes. Agora o Richard morava com a irmã mais velha, a Ruth, e o seu marido, Roberto. O Roberto gostava muito de perseguir e espionar mulheres na rua, e às vezes ele levava o Richard com ele. Ou seja, o Richard cresceu num ambiente violento, ele viu o seu pai abusando da sua mãe, ele aprendeu que assassinato é uma coisa legal, é uma coisa boa, ele aprendeu a arrombar portas e ele sabia perseguir e observar mulheres na rua à distância. E ele também usava drogas com frequência. Então, tá
tá aí. Isso sem mencionar as pancadas na cabeça. Outra coisa que começa a interessar o Richard na sua juventude é o satanismo. A família dele era bem católica e ele quis se rebelar ali, né, pros seus 16, 17 anos, então ele começou a ver o satanismo como uma boa maneira de assustar a família e as pessoas. E ele resolveu que agora ele era satanista, então, ok. Aos 17 anos também o Richard começou a praticar pequenos roubos e acabou sendo mandado para um centro para delinquentes juvenis. Isso aconteceu várias vezes até que eventualmente ele ficou velho demais para isso. E, bom, aí ele era preso de verdade. Ele começou a trabalhar em uma pousada depois, acho que provavelmente depois dos 19, 20 anos de idade. Mas ele começou a trabalhar em uma pousada onde ele roubava as coisas dos hóspedes. Roubava objetos aqui e ali. Ele também se escondia nos quartos, observava as pessoas dormindo e saía no meio da noite só pra provar pra si mesmo que ele conseguia, que ele era capaz, sabe, de ficar observando e as pessoas não perceberem que ele estava lá. Ele era alto, quer dizer, não muito, mas tinha uma altura normal, mas ele era bem magro. Então ele conseguia se esconder em espaços bem estreitos, ficar lá no escuro observando as pessoas. Houve uma noite em que ele tentou estuprar uma das hóspedes e foi pego pelo marido dela. Richard foi demitido, mas a mulher e o seu marido resolveram não prestar queixa, principalmente porque eles não moravam no Texas e eles não queriam ter que ficar indo e vindo por causa desse caso de polícia e tal, e perceberam que nada demais, nunca mais a gente vai ver esse homem, a gente vai morar em outro lugar, não importa. Então eles nunca mais falaram nisso. Em fevereiro de 1978, o Richard estava vivendo sozinho, não tinha dinheiro, não tinha o que comer, não tomava banho e não escovava os dentes. E isso é uma característica bem forte dele. Muitas pessoas, muitas vítimas dele vão falar sobre isso. O fato de que ele tinha mau hálito, fedia, não tinha boa higiene, era algo óbvio sobre o assassino, que no caso é o Richard. Ele não tomava banho e não escovava os dentes e ele tinha um cheiro muito ruim. Mas aí ele se mudou para Los Angeles, onde ele continuou sendo um ladrão, continuou com essa mesma vida agora em Los Angeles. Ele arrombava carros e casas e foi preso algumas vezes, mas nunca por motivos sérios, então era só alguns dias na delegacia, alguns dias na prisão, mas nada muito longo. Quase sempre por roubos pequenos e invasão. Então os policiais o conheciam muito bem, tanto que no fim da história, quando ele finalmente for pego, a gente já vai saber. Os policiais já conhecem ele, sabem quem ele é. O seu primeiro assassinato ocorreu no dia 10 de abril de 1984. Acredita-se que ele estava acompanhado, mas o nome dessa pessoa nunca foi publicado porque acredita-se que ele era um parceiro dele que ainda era menor de idade na época. E também foi o único em que ele cometeu acompanhado. Talvez ele não tivesse ainda a autoconfiança para fazer isso sozinho, mas depois que fez isso uma vez acompanhado, ele nunca mais fez isso com alguém. May Lang era uma menina de 9 anos. Ela foi encontrada pelo seu irmão no porão do prédio onde morava, pendurada em um cano. O irmão conta que os dois estavam brincando quando ela saiu para procurar dinheiro que tinha caído do seu bolso e nunca mais voltou. A necrópsia concluiu que ela foi espancada, estuprada e esfaqueada e depois ela foi pendurada no cano do porão. DNA foi coletado, mas o Richard só foi ligado a esse crime anos depois, então ainda vai demorar pra gente ver ele ser preso, ser pego por esse assassinato. No dia 29 de julho, ele assassinou Jenny Winkle, de 79 anos de idade. Ela estava dormindo quando ele entrou na sua casa por uma janela aberta e a atacou. Ele cortou o seu pescoço quase completamente, no sentido de que ele quase decapitou a mulher e cometeu necrofilia depois disso. Suas impressões digitais foram encontradas na cena do crime, mas demorou para serem ligadas às impressões digitais do Richard. 9 meses depois, no dia 17 de março de 1985, o Richard seguiu uma mulher chamada Maria Hernandes pelas ruas de Los Angeles. Ela estava com as chaves de casa na mão quando viu apontando a arma para ela. Quando ele atirou por instinto, ela com as chaves na mão, quando ele atirou por instinto, ela fez assim para se proteger e a bala ricocheteou na chave que estava na mão dela. A Maria caiu no chão,
mal se machucou, mas pelo impacto ela se jogou no chão. E acreditando que ela estava morta, o Richard entrou na sua casa, onde atacou a sua colega de quarto, Dale Okazaki, que estava se escondendo na cozinha depois de ter ouvido os tiros e perceber que alguém estava entrando na sua casa. Ele atirou na testa dela e a matou instantaneamente. Depois disso, ele saiu da casa. Ele viu a Maria escondida e ela pediu, por favor, não atire em mim. E ele disse, ok, e simplesmente foi embora. Mas aí ele assassinou outra pessoa. Ele tirou uma mulher chamada Verônica de dentro do seu carro e atirou nela no meio da rua. Muitas pessoas estavam lá, viram tudo, viram o Richard e ele fugiu, não pegou o carro, ele ia roubar o carro, mas tinha muita gente em volta, então ele simplesmente fugiu correndo. E a Verônica faleceu, infelizmente, a caminho do hospital. Foi aí que a mídia finalmente começou a falar sobre esse assassino. Com uma sobrevivente e várias testemunhas, um retrato falado foi feito. Um homem branco, magro, alto, com olhos e cabelos escuros e dentes podres. Como eu disse, é uma característica do Richard. Ele estava adorando a atenção, assim como estava ficando cada vez mais viciado em matar. E a gente vai ver isso. No início foram duas, e aí ele teve 9 meses que ele não atacou ninguém. Mas a partir de agora vai ser assim, um assassinato atrás do outro. É importante dizer também que ele anda por aí sempre com carros roubados. Eu falei, ele tentou roubar o carro da Verônica, mas não foi a primeira vez e também não vai ser a última. Ele vai roubar vários carros e vai andar com carros roubados durante toda essa carreira de crimes dele. No dia 27 de março de 85, ele invadiu uma casa às 2 horas da manhã. Lá, ele assassinou Vincent Zazara, de 64 anos, e atacou a sua esposa, Maxine Zazara, de 44 anos. O Richard a amarrou e a obrigou a dizer onde ficavam os cofres da casa e todo o dinheiro e todas as joias. Enquanto ele a roubava, ela conseguiu se soltar e pegar uma arma que estava escondida debaixo da cama, mas a arma não estava carregada. Então ela acabou sendo morta pelo Richard. Depois ele a mutilou completamente, chegando a arrancar os seus olhos e levá-los com ele dentro de uma caixinha de joias dela. Nesse dia, ele deixou marcas de sapato pelo jardim da casa. A caixinha de joias com os olhos dentro, infelizmente, eu não sei o que foi feito com ela. Eu não sei se ele jogou fora depois de um tempo ou se a polícia encontrou. Eu não sei nem como eles sabem que ele levou os olhos dela dentro de uma caixinha de joias, se ele contou isso pra polícia. Foi só uma coisa que eu li algumas vezes, então eu sei que aconteceu, mas eu não sei como. A polícia também percebeu que a arma usada nesse crime foi a mesma usada nos outros 2 últimos assassinatos. Então, uma operação foi criada pra pegar esse assassino. E aparentemente entrava nas casas das pessoas pra roubar e estuprar. Às vezes não estuprava as mulheres, mas quase sempre roubava alguma coisa. Não só isso, como eles perceberam que ele estava começando a ter não vou dizer um gosto, mas ele tinha os seus alvos. Quase sempre era a casa de pessoas idosas, pessoas mais velhas, ou crianças, ou pessoas debilitadas de alguma maneira. Muitas das próximas vítimas são cadeirantes ou pessoas que têm algum tipo de deficiência física, ok? Percebendo isso e como a polícia mencionava na mídia que estava criando operações para pegar esse assassino e tal, o Richard se controlou durante mais 2 meses até começar a matar novamente, esperando que a polícia simplesmente desistisse, mas eles não desistiram. No dia 14 de março, ele entra na casa de William e Lillian Doy, um casal de idosos. Ele espancou e atirou no William. Depois disso, foi até a Lillian e a algemou e a estuprou. Ele também assaltou a casa antes de ir embora. William faleceu no hospital dias depois e a Lillian sobreviveu e deu a mesma descrição que a gente já ouviu antes do Richard aos policiais, incluindo o mau hálito, porque ele a estuprou e o rosto dele ficou bem perto dela e ela falou que ele era fedido. Um homem fedido. No dia 29 de maio, ele invadiu a casa de 2 moças idosas, Maple Bell e Nettie Lang. Ele atacou as duas com um martelo que encontrou na mesma casa e usou fios elétricos para eletrocutar a Maple. Ele amarrou a Nettie e a estuprou, e depois disso ele desenhou um pentagrama na perna dela para atrair mais mídia. Acredita-se que foi pra isso, e foi embora. As 2 senhoras sobreviveram e a Maple, infelizmente, faleceu em julho de 85 por complicações no tratamento desses ferimentos
causados pelo Richard. No dia 30 de maio, o Richard invadiu uma casa. Carol Kyle, de 42 anos de idade. Ele amarrou a Carol e o seu filho com cordas. Ele escondeu o menino no guarda-roupas, estuprou a Carol e foi embora. Os dois sobreviveram. No dia 27 de junho, Richard matou Patty Higgins, de 32 anos de idade, na sua casa. Ele cortou a sua garganta e não havia sinal de abuso sexual. No dia 2 de julho, ele matou Mary Cannon, de 77 anos. Ele a atacou com um abajur e a esfaqueou. No dia 5 de julho, ele invadiu a casa de Whitney Bennett, de 16 anos. Ele a atacou com uma chave de roda e procurou por facas, mas não encontrou facas na casa. Eu não sei como, mas ele não encontrou nenhuma faca. Então, tentou estrangulá-la com um fio de telefone, mas faíscas começaram a sair do telefone e isso assustou muito o Richard. Por algum motivo, ele achou que fosse Jesus Cristo, mandando um sinal de que ele não devia matar aquela mulher. Ele era satanista, mas assustou ele o fato de Jesus Cristo estar mandando mensagens pra ele pelas faíscas do telefone. Então, ele saiu correndo, morrendo de medo, deixando a chave de roda e uma marca de sapato perfeita no chão. A Whitney sobreviveu, precisou de mais de 400 pontos pelo corpo, mas ela sobreviveu. No dia 7 de julho, Richard atacou Joyce Nelson, de 67 anos de idade. Ele a espancou até a morte e deixou uma pegada perfeita no rosto dela. Na mesma noite, ele atacou Sophie Dickman, de 63 anos. Ele a amarrou e tentou estuprá-la, mas desistiu e saqueou a casa. No dia 20 de julho, Richard comprou um facão e roubou mais um carro. Ele invadiu a casa de Leila e Max Needham e assassinou os dois enquanto dormiam. Ele roubou itens de valor da casa e foi direto para a casa de penhores vender esses objetos. Lá pelas 4 da manhã do dia seguinte, ele invadiu mais uma casa e infelizmente eu não encontrei o nome dos moradores dessa casa em específico, eu não sei porquê, mas lá ele matou um homem e a sua esposa e espancou o filho de 8 anos deles. Ele também roubou joias e itens de valor. No dia 6 de agosto, ele invadiu a casa de Christopher e Virginia Patterson. Ele atirou na cabeça dos dois e os dois sobreviveram. Nesse caso, não houve roubo nem abuso sexual. Ele acreditou que havia matado os dois e foi embora. E isso começou a confundir um pouco a polícia, porque muitas vezes ele matava pra roubar e muitas vezes ele só matava porque queria. Entrou na casa das pessoas, pensou que havia matado elas e foi embora. No dia 8 de agosto, Richard matou Elias Aboeth. Ele algemou e espancou a esposa dele, Sakina, e a estuprou. O filho de 3 anos do casal entrou no quarto no meio disso tudo e viu tudo acontecer, mas ele não machucou o menino. Foi só nesse dia 8 de agosto de 1985, que a polícia anunciou para o público que havia um assassino em série à solta, de certeza. Eles declararam que não sabiam o que o assassino era capaz, considerando tudo que já havia ocorrido. E nessa mesma semana, o Richard invadiu a casa de Peter e Barbara Patton. Ele matou o Peter, espancou e estuprou e atirou na Bárbara, mas ela sobreviveu. Com um grande número de sobreviventes, muitos acreditavam que era só questão de tempo até o Richard ser pego. Mas aí, a prefeita de Los Angeles cometeu um enorme erro. O nome dela era Dianne Feinstein e ela resolveu aparecer na TV e listar todas as evidências que a polícia tinha sobre esse assassino, sobre o Richard. Ela simplesmente disse tudo, falou sobre as impressões digitais, falou sobre as marcas de sapato, falou sobre a chave de roda com a impressão da mão inteira dele. Ela contou tudo pra todo mundo, inclusive o Richard, que estava morando num hotel na época e assistindo a televisão porque ele gostava da atenção. Então ele descobriu tudo isso. O que ele fez então? Ele pegou os seus sapatos e jogou de cima da ponte Golden Gate. Por sorte, no dia 24 de agosto, Richard atacou
pela última vez. Ele invadiu a casa de James Romero Jr. e sua família. O filho mais velho ouviu os sons do lado de fora da casa e todas as luzes foram acesas, o que assustou o Richard, mas deu tempo do menino de 13 anos, o filho mais velho da família, 13 anos, anotar todos os detalhes possíveis sobre o carro. Era um Toyota laranja, ele até pegou alguns números da placa e características do invasor. Ele mesmo chamou a polícia e deu todos esses detalhes. Mais tarde, naquela mesma noite, o Richard tentou invadir a casa de Bill Coons e Inez Erickson. Mais uma vez, ele atirou no marido e amarrou a mulher, perguntando onde estava o dinheiro. Bill sobreviveu e o Richard só roubou um pouco de dinheiro e foi embora. Antes de sair, ele disse: diga pra eles que o Night Stalker esteve aqui. Night Stalker era um dos nomes que estavam sendo dados pra ele na mídia. Significa o perseguidor da noite, o perseguidor noturno. A mídia já chamava ele assim há um tempo, então pra polícia isso foi muito bom, porque era confirmação. Ele tinha atacado naquela área e agora ele disse: o Night Stalker esteve aqui. Então eles sabiam que aquele Toyota laranja era dele, era quem eles estavam procurando. Mostrava que estava tudo ligado. A Inês foi uma ótima testemunha também. Ela se lembrava do rosto do Richard em detalhes, assim como o carro que ele dirigia. Quando ela disse um Toyota laranja, eles já sabiam, era a pessoa certa. E o Toyota laranja foi encontrado em Los Angeles dias depois. Uma impressão digital foi encontrada no espelho retrovisor, só uma. Mas era perfeita e maravilhosamente bem, ela foi conectada tanto ao assassino que eles estavam procurando, e finalmente eles puderam encontrar uma maneira de ligar ao Richard. Sim, as impressões digitais dele estavam em quase todas as cenas do crime até agora, mas era uma questão de tempo até alcançar a ficha criminal dele e ver que as impressões digitais batiam. Eram os anos 80, não tinha como fazer isso por computador, se tinha, demorava. Então, demorou, mas eles conseguiram. E a polícia encontrou Richard Ramirez, 25 anos de idade. No dia 31 de agosto, a foto dele foi publicada na mídia. Ele era um homem procurado. Um dia antes, ele havia pego um ônibus com destino ao Arizona, que ele planejava se encontrar com seu irmão. Ele chegou no Arizona naquela mesma noite, mas acabou pegando outro ônibus de volta para Los Angeles, porque o irmão dele não conseguiu conversar com ele, não tinha celular nem nada, então ele acabou voltando para casa, achando que não ia conseguir ver o irmão. Ele chegou em Los Angeles, então, às 7h30 da manhã no dia seguinte, e tinha policiais pra todo lado procurando pelo Richard, no caso dele tentar fugir da cidade, não sabendo que ele estava voltando pra cidade. Então, ele simplesmente saiu pelos fundos do prédio e os policiais não o viram. A pé, ele resolveu entrar num mercadinho e viu a sua foto nos jornais e nos cartazes por todo o mercado. Foi quando ouviu um grupo de senhoras falando dele, apontando pra ele, e saiu correndo, roubou o carro de uma mulher e todo mundo viu. Todo mundo o reconheceu. Ele tentou fugir com esse carro roubado, mas um homem simplesmente tirou ele num puxão, assim, tirou ele de dentro do carro e o soltou. E foi assim, e o Richard caiu no chão, levantou e saiu correndo. Ninguém conseguiu alcançar ele, mas as pessoas sabiam que era ele. Todo mundo começou a ligar pra polícia e os homens mais rápidos começaram a correr atrás dele para tentar pegá-lo na rua. A polícia recebeu várias ligações diferentes graças aos moradores locais que sabiam que era o Richard que estava sendo perseguido por esse grupo gigante de pessoas. O encontraram no meio da rua, conseguiram pegar ele no meio da rua e o espancaram. Espancaram de verdade, sabendo que ele era o culpado por todos aqueles crimes. Richard foi preso, precisou de cuidados médicos, mas tava bem, ele só foi espancado mesmo. Os policiais disseram que o Richard não lutou, não negou nem nada. Ele não sentia remorso e eles disseram que quando olhavam nos olhos do Richard era como se ele não tivesse alma. Ele disse muitas vezes que matou por Satã, para satisfazer Satanás, mas muita gente acredita que foi só uma desculpa para ver se ele conseguia liberdade por insanidade ou qualquer coisa assim. No momento que viu a foto dele nos jornais, uma moça chamada Doreen Leroy se apaixonou pelo Richard. E ele, por algum motivo, também gostou dela quando a viu pela primeira vez. Ela escreveu 75 cartas para ele enquanto ele estava na prisão e o apoiou o tempo todo, dizendo que ele era inocente. No ano de 1988, ele a pediu em casamento. E ela aceitou. Richard confessou todos os seus assassinatos, porém retirou a sua confissão pouco tempo depois. O julgamento durou anos e foi um dos mais caros
da história dos Estados Unidos. Começou em 1988 e várias vítimas apareceram e deram os seus depoimentos. Richard desenhava pentagramas na palma das mãos e vestia óculos escuros, fazia sinais para os repórteres e para os fotógrafos. Ele adorava a mídia e adorava o fato das pessoas estarem seguindo ali o julgamento dele. Ele se sentiu uma celebridade. No dia 14 de agosto, um dos membros do júri, Phyllis Singletary, foi encontrada morta por um tiro no seu apartamento. O culpado foi o namorado dela, mas isso, é claro, assustou todos os membros do júri que pensaram que estavam sendo amaldiçoados ou eram alvos porque estavam ali no julgamento do Richard, que aumentou mais ainda a fama dele e atraiu ainda mais público. A Doreen Leroy não era a única fã dele, é claro, era a fã favorita dele, ele casou com ela, mas ele tinha muitos fãs, incluindo uma das mulheres do júri, que infelizmente acabou sendo demitida desse cargo, né? Ela não tinha mais como participar do júri, já que ela estava apaixonada pelo Richard, e ele sabia disso. Muitas vezes ele passava julgamentos inteiros olhando nos olhos dela, sabendo que ele estava ali controlando ela de longe. Bem ruim, péssimo. No dia 28 de setembro de 1989, o Richard foi considerado culpado, sentenciado a 19 penas de morte. A resposta dele foi: vejo vocês na Disneylândia. Ele deu várias entrevistas nesse meio tempo, então aqui tem alguns vídeos que eu encontrei dele. The world has been fed many lies about me. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough, but then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Why did you kill those people? No comment. No comment. I cannot answer that at this time. No ano de 1996, Richard e Doreen se casaram na prisão. Ela passou anos insistindo que ele era, sim, inocente. E só em 2009 foi declarado que ele era culpado pelo assassinato da Mei Lang. A primeira, lembra? A menina de 9 anos que foi encontrada pendurada num cano. Só em 2009 ele foi considerado culpado pelo assassinato dela por meio de DNA. E no mesmo ano, 2009, a Doreen se divorciou do Richard. A gente não sabe exatamente porquê, mas ela se divorciou dele. Richard Ramirez faleceu no dia 7 de junho de 2013, aos 53 anos de idade, por conta de um câncer e hepatite. E é isso, pessoal. Essa é a história de hoje. Tinha coisa pra falar, falei. Mas é isso, muito obrigada por assistir, muito obrigada por deixar o seu like, deixar o seu comentário e se inscrever no meu canal. Muito obrigada, Natália Cristina Lima, por ser membro do meu canal. E se você que está assistindo gostaria de ser membro, é só clicar no botãozinho ali embaixo e você vai ter coisas incríveis, sabe? Coisas maravilhosas. Mas é isso, obrigada por assistir e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!